Boa noite, meu nome é Thala de Cássia. O título do meu trabalho é Padronização de ensaios ecotoxicológicos com a diatomácea marinha Anfora-SP por meio de curva de crescimento e cartas de controle. Bom, no ambiente marinho, está sendo frequentemente descartado compostos que podem estar prejudicando o meio ambiente. E com isso, para podermos ter uma avaliação melhor ambientalmente, podemos aplicar os ensaios ecotoxicológicos, que são ensaios que servem para a gente utilizar organismos testes deste ambiente em laboratório para observar os efeitos que esses contaminantes podem estar causando nesses organismos. Dentre esses organismos, nós podemos destacar as microalgas. As microalgas, elas são importantes devido à sua alta sensibilidade a vários contaminantes, tanto os orgânicos como inorgânicos. Possuem um rápido crescimento e também uma facilidade muito grande a cultivar ela no laboratório. E as microalgas possuem um papel ecológico muito importante devido que são a base da cadeia trófica e os produtores primários nos ecossistemas aquáticos. Com isso, tem várias espécies que são padronizadas para a realização desses bioensaios, como a Seletonema, a Thalassiosira. Só que a utilização de espécies nativas ou de novas espécies, principalmente de diatomáceas bentônicas, que pode avaliar os sedimentos, ainda é muito escasso. Com isso, o objetivo deste trabalho é isolar e estabelecer uma cultura da Anfora-SP, caracterizar o seu crescimento, elaborar uma cata-controle a partir dos ensaios de sensibilidade e avaliar o potencial dessa cepa, dessa espécie, como organismo teste para aplicações ecotoxicológicas em ambientes marinhos. Com isso, a diatomácea ânfora ela foi coletada no estuário do Rio Tibiri, na Baía de São José, no município de São Luís, aqui no Maranhão, localizado no Brasil. Com isso, também foi, depois de ser isolada, e as condições de cultivo dela foram no meio Gillard de F2, salinidade de 15, que foi a salinidade que ela foi encontrada no ambiente, a temperatura 20 graus Celsius, fotoperíodo 12 dia e 12 escuro, 12 luz e 12 escuro, 120 micromols de intensidade luminosa, e também para deixar ela mais estéril, foi colocada uma solução de antibiótico para que ela pudesse ficar assêmica. Logo após que a gente adaptou ela nas condições de cultivo dela, a gente fez a curva de crescimento, que era uma coleta diariamente para verificar como é o crescimento dela em determinado tempo. Todos os experimentos que foram feitos com a espécie foram sempre nas mesmas condições da onde a gente mantém ela. Logo após, a gente foi fazer os ensaios de sensibilidade com a substância de referência, que é o dodecilsulfato de sódio, que é protologado dentro da norma da BNT. Logo após os ensaios de sensibilidade, foram calculados a C50, que é a concentração de efeito em 50% dos organismos, a partir do método de Probit. E depois desses ensaios, foi construído a cata-controle a partir dos 5 ensaios de sensibilidade. Com isso, o isolamento da ânfora, que é uma diatomácea bentônica marinha, ela resultou em um estabelecimento de uma cultura monogal estável. E com isso, também foi possível estabelecer uma curva de crescimento dela durante 19 dias, que é onde ela teve o início de adaptação até a fase de declínio. Essa espécie, ela apresentou 4 fases de crescimento, a fase lag, log, estacionária e declínio, sendo que a fase lag é a fase de adaptação dela ao meio de cultura, e a fase log é a fase onde tem, a maioria das microalgas apresenta um pouco tempo realmente, mas é uma fase onde tem maior taxa de crescimento da espécie, onde ela está se reproduzindo. E tem outras espécies de diatomáceas bentônicas que também apresentam elevada taxa de crescimento.
A caracterização da curva de crescimento é fundamental em vez que as culturas na fase exponencial, que é na fase log, apresentam elevada atividade metabólica e maior sensibilidade à exposição de contaminantes, diferentemente da fase lag, que é uma fase de adaptação, sendo que se você coloca uma cepa onde ela não está na fase exponencial, mas na fase lag, em um novo meio de cultura, ela vai demorar ainda mais a se adaptar, e se esse meio de cultura estiver com contaminantes, vai ter mais um outro tipo de atraso. Então, o recomendável dentro das normas da BNT, da ISO, de toda norma que trabalha com microalgas, eles falam que é necessário que a microalga esteja na fase exponencial. Com isso, foi construída a carta controle com 3 ensaios de sensibilidade com a substância de referência, tendo uma média de 2,33, sendo que dentro da norma da BNT o coeficiente de variação é de 30%, e o que foi apresentado nos resultados também está dentro da norma, dentro do que a norma estabelece, que também é 30%, que representa uma boa repetibilidade dos resultados e reprodutibilidade. Observamos que no começo ela teve uma alta tolerância ao DSS, só que no decorrer dos ensaios ela acaba tendo uma sensibilidade à substância de referência. E outras diatomáceas marinhas utilizadas nesses ensaios também reportaram valores C50 diferentes, pois cada espécie tem uma sensibilidade diferente para o mesmo contaminante, sendo umas mais sensíveis e outras muito mais tolerantes. Com isso, também a gente pôde observar que também tem espécies, tem carta controle desenvolvida, como foi feita pela Catócero Miller, que foi adequada para fazer, que foi adequada, né, para o controle da qualidade analítica. Com isso, o presente estudo demonstrou o sucesso no isolamento e estabelecimento de uma cultura monoalgal da ânfora. A espécie também apresentou desempenho satisfatório nas condições laboratoriais, na taxa de crescimento, como também na densidade celular. Os ensaios de sensibilidade também resultaram uma elaboração de uma carta controle confiável, que está dentro dos parâmetros dentro da norma da BNT. E esses resultados também evidenciam que é o potencial da ânfora como organismo teste para avaliações ectotoxicológicas marinhas, e também contribui para a aplicação de uso dessa espécie nativa brasileira em programas de biomonitoramento ambiental e avaliação de risco ecológico. Eu quero agradecer a CAPES pela concessão da bolsa de estudos, né, devido à bolsa do mestrado, à Universidade Federal do Maranhão, PPG-CETAMB, e ao grupo de pesquisa Labecotox, pelo apoio técnico e científico durante a realização deste trabalho. Com isso, são as minhas referências e muito obrigada.